Eu falei com a Sarah, inclusive foi por ela que eu conheci seu perfil. Eu Aham. gravei, terminei de editar o episódio dela ontem. Vai dia 18, né? Eu tô esperando que eu quero assistir. Isso. Só que assim, como eu conheci seu perfil, eu vi que você tem mais experiência tanto na cartomancia quanto na macumba, né? Na macumba e na aula de inglês, porque eu sou professora de inglês, e Olha nas aí. artes, que eu sou artista. É aquilo, né? A gente tem que se virar como a gente pode. Pois é, eu falei, pô, vou convidar ela, porque a Sarah ela falou sobre, mas eu queria uma pessoa mais com mais experiência pra poder trazer uma visão mais, né, de uma geração Claro, mais antiga, até por conta de a jovialidade tem uma visão muito pessimista ultimamente, né? com certeza, cara. Isso é complicado. A Sara, eu vou te falar, ela é um dos meus maiores trabalhos, né? Se eu for falar dessa forma, assim. Porque quando eu acolhi a Sara, não eu sozinha, né? Mas eu digo eu enquanto mãe de santo, eu tenho um terreiro, e o meu marido, pai de santo, a gente tem um terreiro já há 7 anos, mas a gente já é umbandista, ele desde que nasceu. E eu tenho, acho que uns 12 anos de Umbanda. Quando a gente acolheu a Sara, ela era assim, ela estava muito perdida espiritualmente, fisicamente, no mundo, na vida, nas drogas, em rave, muito perdida. Ela pesava 35 quilos. Nossa. Ela pesava 35 quilos. E aí ela conheceu o terreiro, ela foi aluna do meu marido, que é professor de biologia. Ela foi aluna dele no 2º grau, e aí ela começou a frequentar o terreiro, o GEMAG, que a gente carinhosamente chama de casinha, e ali ela começou a se consultar, a receber passes, a participar da cura, a se curar, e hoje ela é outra pessoa que não usa drogas, não bebe, não fuma, trabalha, pensa no futuro, olha para o futuro. Então, assim, cara, é um trabalho que me dá muito orgulho, assim, de ver a Sara hoje, e ela acordando meio-dia, 1 hora da tarde, porque ficava até de madrugada na rua bebendo e fumando, sabe? É... E hoje eu olhar para ela, para a vida que ela está construindo, ela é uma das pessoas que foi salva pela espiritualidade. Ela Mas, enfim, tem, ela tem até um vídeo no Instagram, eu assisti, que eu fui procurar, eu vi vários vídeos, tanto dela quanto seus, pra poder me embasar também, pra conhecer um pouco da pessoa. aham, Ela falando sobre como a espiritualidade salvou ela, né? E aí ela me faz o salvou. relato dela, bem impressionante, ainda mais agora você falando com todos esses detalhes. A gente nem conseguiu entrar a fundo no episódio que eu gravei com ela, porque início de ano, que a gente gravou no final do ano passado, muita coisa acontecendo. Ela Aham. comemorando porque se tornou CLT, então. É, é. Ela se tornou CLT graças a um. Deixa eu só tirar aqui o meu telefone para ele não tocar. Fica tranquilo, pode ir. Ela virou CLT graças a um vídeo que ela postou, que eu acho que é até o vídeo que fez você chegar nela. E eu falei: posta esse vídeo, cara. Você é muito boa falando das coisas. E aí ela postou e conseguiu esse emprego, que ainda não é o melhor dos empregos, mas assim, como eu te falei, ela não tinha perspectiva de vida. E hoje ela tem planos de futuro, é assim, é um motivo de orgulho muito grande, É, sabe? E ela é uma pessoa muito inteligente. é da água pro vinho, assim. Bom, Total, você viu? Ela pesava 35 quilos, cara. ela pesava, É, a minha enteada, que tem 11 anos, pesa, tem esse ela peso. pesava 35 quilos. Assim, é surreal. Não só ela, há outros casos também. Mas eu acho que ela é um dos mais, assim. Como ela é mais midiática, né? É, sim, sim. Mas, Bom, enfim, enfim. Pode falar. o trabalho, como você define o trabalho, né? Para quem não conhece a espiritualidade. Olha, vamos falar sobre trabalho como um todo, né? Porque a gente, quando pensa em trabalho, a gente pensa em trabalho remunerado, e o trabalho com a espiritualidade, na minha vida, na minha vivência, não é remunerado. É um trabalho voluntário, é um trabalho filantrópico, é um trabalho espiritual que a gente faz de acolhimento mesmo. É como se fosse assim. Se eu fosse falar para quem não conhece, eu vou falar que é como se fosse uma igreja, que a pessoa entra, se sentiu bem, ficou, não se sentiu bem, mete o pé, sabe? E a Umbanda é uma religião brasileira que agora, graças à internet, a TikTok, a Instagram, está se popularizando, e cada vez mais tem pessoas querendo entender e conhecer e não entendem.
Mas, como eu explicaria, é um trabalho de acolhimento, acolhimento espiritual, muitas vezes acolhimento emocional. Muita gente chega muito quebrada e só precisa, assim, de um olhar, de uma consulta, de um abraço, de uma roda de amigos, de uma comidinha, de um passe. E é assim que funciona o trabalho. É um trabalho árduo, muito caro, porque tem os custos do aluguel, da luz, da água. Eu não cobro mensalidade no meu terreiro, eu não cobro dízimo, nem mensalidade, nem atendimento, nem trabalho. Não julgando quem faz. Uhum. A gente vai até falar disso depois, né? Mas é muito caro. Eu pago o aluguel junto com meu marido do nosso bolso. A gente tem uma ou duas pessoas que ajudam ali de forma recorrente. A gente paga a conta de água e a gente paga a conta de luz. De resto, é na fé da espiritualidade que a gente consegue ficar aberto. Mas é isso. Eu trabalho com a espiritualidade no sentido de acolher as pessoas, mas eu não vivo da fé delas, da exploração da fé e nem da vulnerabilidade. Não, Ficou claro? ficou claro. Só antes da gente continuar, deixa eu só fazer a chamadinha que é do início do episódio e tal, porque senão depois fica. A gente tenta padronizar. Então, Uhum. bom, estamos aqui para mais um episódio. Hoje nós estamos com uma pessoa que o nome dela é um trava-língua pra mim. É Lucília. Falei correto seu nome? Lucília, Todas as vezes eu falo com LH, Lucília. É, todo mundo. é complicado. Ela é mãe de santo, tem muita experiência na macumba, cartomante. Essa é outra palavra que eu também erro. É cartomante, né? Cartomante, ou oraculista ou taróloga. Eu não sei se foi em alguma novela que eu assisti quando era criança que falavam cartoamante e eu fiquei com isso na cabeça. Cartoamante, não. Cartoamante, como se Não, toa. cartomante É, não. então. Eu ouvi em algum lugar. Cartomante. Cartomante, artista, assim, uma pessoa cheia de talentos, Professora, professora de inglês, inclusive, dá curso de inglês. dou curso de inglês, trabalho no curso de inglês. Quem quiser fazer um curso de inglês no Rio de Janeiro, né? Você mora no É. Rio, só procurar ela lá. Tem um Instagram muito bom, por sinal. Eu nem sou da macumba, tá? Mas o Instagram dela, eu assisti todos os conteúdos pra gente fazer essa entrevista hoje, assim, gostei de todos os conteúdos dela. O marido dela também é da macumba. É. Um cara muito simpático, inclusive. Muito. A maioria dos vídeos dela que eu assisti foi por causa dele, inclusive, porque ele é bem. Ele atrai. Atrai. Ele rouba meu brilho. É, então. Hoje estamos aqui com a Lucília. Se apresenta pro pessoal, fala um pouquinho sobre quem você é, o seu trabalho. E é isso aí. Vamos lá. Eu sou Lucília, tenho 35 anos. Sou casada há 12 anos com o Leandro, que é meu grande parceiro, amigo, na macumba, na vida, em tudo. Ele é 18 anos mais velho que eu, essa é uma curiosidade bacana. E ele foi o meu professor no ensino médio, mas a gente não se envolveu nessa época. Ele era casado, a esposa dele estava grávida. Depois, de muito tempo que a gente se reencontrou. Juntos nós temos o GEMAG, nossa casinha de Umbanda. E eu sou também professora de inglês há quase 20 anos. E eu sou cartomante desde 2020. Antes eu já lia umas cartinhas, mas sabe quando você não tinha coragem de jogar? A pandemia me fez estudar e trabalhar com isso. Em 2023, eu fiz uma peça de teatro. Eu escrevi uma peça de teatro em conjunto e a gente fez... Apresentamos no Brasil, na Inglaterra, na Escócia, em vários estados do Brasil. E é isso, sou eu. Caramba. É muita coisa, né? Apresentou na Escócia, cara. Na Escócia. Eu acho que eu nunca conheci ninguém que foi na Escócia. Ah, eu fui na Escócia e eu quero ir de novo porque é um dos lugares mais bonitos que eu já fui na vida. Os caras andam de... Eu esqueci que andam de saia, né? E tocando... de saia, andam E todos. tocando aquela flautinha do pica-pau. Sim, no meio da rua, eles Sério? tocam a gaita de foles e é muito engraçado que eles usam a saia, o kilt, e em cima eles estão de terno e gravata. Nossa. E eles andam com a pastinha deles, com a valise, eles é assim. E o brasileiro muito engraçado. achando que, eu faço home office de terno e bermuda. É. Meu amigo. Mas é muito linda a Escócia, eu quero ir de novo para renovar essa experiência. E na Inglaterra a gente se apresentou num terreiro lá em Londres. E eu fiz até bons amigos lá nessa apresentação, amigos que ficaram aí até hoje. E já nos apresentamos em Belo Horizonte, São Paulo, Santos, Curitiba, muitos lugares. Cara, só tocando nesse assunto da questão que você falou que se apresentou num terreiro na Inglaterra. Aham.
existe muito no imaginário da pessoa ignorante, como eu, por exemplo, da Macumba e da Umbanda, de que é uma coisa muito África-Brasil, né? Sim, Que os países europeus, principalmente por conta de toda a história católica da Europa e tudo mais, não existe muito liberdade para outras religiões lá. não. A Umbanda e a Macumba, ela é forte nesses locais? Não é, mas ela resiste. Geralmente são pessoas brasileiras que têm esse cargo e que levam essa religião para lá. Eu tenho uma conhecida que tem um terreiro na Alemanha, nunca fui na Alemanha. E esse pai de santo, o Fernando, ele tem o Utobem em Londres. E eles pagam um espaço para poder ter as giras. Mas assim, não tem atabaque, é tudo muito adaptado, porque como você disse, são religiões, tanto a Umbanda, o Candomblé, mas a gente está falando de Umbanda. A Umbanda é uma religião afro-brasileira. Então, quando você leva essa religião para um país europeu, você tem que adaptar tudo. Uhum. Da mesma forma, quando os escravizados foram trazidos para o Brasil e tiveram que resistir no culto deles, teve que adaptar. Hoje, as comidas de santo, por exemplo, todas as comidas que se fazem para orixás e santos são com ingredientes brasileiros, nenhum é africano, porque teve que ser adaptado. E eu acho que é assim que se mantém viva a tradição, né? Você ir adaptando, porque a sua fé, o seu âmago, a sua espiritualidade te acompanha onde você vai. E se você adaptar fazendo com amor, com respeito, é isso. Seria meio que a apropriação cultural que as pessoas tanto batem. Porque assim, eu conversei com a Sara sobre isso e a gente tem um ponto de vista que é muito do eu tenho que adaptar aquilo pro paladar da pessoa que eu quero inserir na religião. Verdade? Quebrar uma barreira Não, na verdade, não é adaptar nesse sentido, não. É adaptar realmente pela escassez dos de recursos. Por exemplo, estrutura, no caso. aqui no Brasil, se faz a comida de Exu que se chama padê. Você já viu na encruzilhada? Que é um alguidar de barro, que tem Eu já farinha. E, participei. então, não tem alguidar na Europa. É, Dendê, que você mistura lá a farinha com dendê. Você só vai encontrar o dendê em mercados brasileiros ou africanos. E aí, se você não tiver, como é que você não faz, né? faz? É, você adapta, Então né? você vai adaptando. Ou Quando seja, eu fui lá, inclusive o Fernando me deu 2 sabões da Costa, que é um sabão feito com ervas, que ele importou da Nigéria. Então, assim, você vai adaptando e vai jogando com o que você tem. existe na Alemanha uma oferenda de chucrute pra uma entidade. Pode ser, não sei, nunca fui lá, mas pode ser. Cara, Você adapta. você vê que a globalização é uma coisa muito, muito interessante, né? Eu nunca E a tinha religião é pensado viva. nisso. Eu acho que a religião é viva. Enquanto você fizer da religião viva, com respeito, sem ser de forma de chacota e de deboche, eu acho que vale, sabe? Entendi. Antes da gente tocar nos assuntos mais profundos, eu queria falar com você sobre duas polêmicas que aconteceram recentemente. Que uma você é mãe de santo, certo? Teve uma polêmica recente de um pai de santo que agrediu um dos seus filhos. Lá no Rio Grande do Sul, eu acho, Eu né? acho que foi. Eu não me aprofundei, eu falei sobre isso em uma live e tal. E aquilo ali, cara, eu senti como se, sabe, tirasse um pouco da credibilidade. Como que Com certeza, vocês. tira toda a credibilidade, toda, não é só uma. E eu vi que, se eu não me engano, você fez vídeo sobre isso. Eu não sei se eu fiz, porque eu faço muitos Poxa, vídeos, né? Eu não me lembro. eu acho que você fez. Inclusive, eu acho que um dos vídeos que eu vi. Agora eu não vou me lembrar. Minha Eu memória. também não me lembro, mas eu tenho uma vaga memória de ter falado sobre isso. Eu não sei se foi sobre isso, se foi sobre o iPhone 17. Alguma coisa. Eu acho que não foi sobre o iPhone Não, 17. acho que Eu foi não sobre sei isso. também. Mas enfim, como que vocês que fazem parte da Macumba, vocês são mãe de santo, seu marido é pai de santo, como que vocês enxergam isso e como que vocês veem o quão isso prejudica a disseminação da religião para as pessoas que não conhecem, né? Olha, como que a gente vê isso? Com tristeza. Não tem outra palavra para definir. Como eu sempre falo, a internet, ela fez um papel, ela teve e tem um papel incrível na disseminação de práticas, né? E na mitigação, na diminuição dos preconceitos. Esse é um gume da faca.
O outro é a banalização da espiritualidade como uma ponte entre o indivíduo e o que ele quer ter e ser. Então, muitos dirigentes, não somente dirigentes, mas muitas pessoas que se dizem praticantes das religiões, são pessoas, são seres humanos errôneos, eu sou errônea, você também, e eles também. Só que eles se manipulam, eles se utilizam desse lugar de poder para manipular a vida daquelas pessoas que estão ali em vulnerabilidade. Porque a religião é um lugar onde as pessoas entram vulneráveis. E se uma pessoa que entra vulnerável, quebrada, machucada, não é cuidada com respeito, ela é manipulada, ela é extorquida, ela é usada tal como aconteceu. Não sei ao fundo o que houve para ele bater, né, no filho de santo. Mas eu posso te afirmar que ele não tinha pombagira nenhuma. Nenhuma. E isso é muito triste para a nossa religião, porque eu sempre falo que toda pesquisa é parcial. Você sempre vai pesquisar o que você concorda. E aí vem um monte de crentelho, desculpa, eu não posso falar isso. Vem um monte de evangélico e pega desse material para falar que a gente está adorando um diabo que a gente nem acredita, porque a gente não acredita no diabo. Então eu acho triste, e é muito triste que trabalhos sérios não viralizem tanto quanto uma pataquada ridícula dessas. O que viraliza? A pataquada. E aí isso apaga, isso mancha demais a imagem da galera que é umbandista. Isso é realmente complicado, assim, eu tenho um seríssimo problema com o catolicismo. Eu tenho sérios problemas, não gosto. Mas seria a mesma coisa de pegar todos os escândalos de padres que se envolveram com crianças e tudo mais e falar, olha, isso aqui é o catolicismo. Não Exato. é. Não é. É uma parcela minúscula. Sim. Assim como nesse caso. Ali ficou bem nítido que existe pilantra em tudo. Qualquer tipo de religião, qualquer tipo de lugar. Óbvio. Como que você, sendo mãe de santo, o que você falaria para as pessoas que vão assistir isso aqui para que elas não achem que a macumba e a umbanda é aquilo? Eu falaria para elas se informarem, para elas procurarem lugares sérios, com reputações sérias, e não só pelo hype. Porque a religião não é um hype. Você não vai num terreiro de acordo com o que você viu na internet, porque a internet vende essa ideia de vou ver o seu futuro, vou te dar dinheiro, vou te dar caminho, sem você fazer nada. Então, se você é uma pessoa curiosa, procura um terreiro. Vai no terreiro X, vai no terreiro Y, vai no terreiro Z. Se é uma prioridade para você, se você quer conhecer, eu acho que você pode tirar um mesinho ali para você visitar algumas casas e você entender como é que é a dinâmica. Você vai ver o que é diferente e você vai ver o que é igual. E assim você peregrina e conhece. Você falou a palavra letra Z. Isso me remete que a geração Z é uma das gerações que mais tem se convertido para macumba, né? Se convertido, se decepcionado e virado adepto de uma coisa que se chama espiritualidade livre. E isso é um problema. O que seria espiritualidade livre? Porque eu nunca ouvi falar. A espiritualidade livre é um termo que se criou a partir de pessoas que tiveram experiências ruins com terreiros e começaram a se cuidar espiritualmente em casa, sem ter um pai de santo, sem ter uma mãe de santo e sem ter um mentor. E isso é muito perigoso. Por quê? Existem os terreiros abusivos, existem muitos pais de santos, mães de santo abusivos, que fazem com que a pessoa que entra encantada saia quebrada. E daquela frustração nasce a necessidade de se cuidar sozinho. Mas também existe a geração Z mimadinha, que está muito acostumada a ter o que quer, a uma facilidade, digamos assim, porque hoje a gente está num mundo de facilidades, e aí quando as coisas não são do jeito que os convém, quando eles levam um fora, quando eles levam uma bronca, ou quando eles são impostos limites, eles acham que tudo é uma grande merda
e vão para a espiritualidade livre. Entendeu que existem, assim, esses dois lados da balança? Entendi. Assim, eu sou ateu. Eu não tenho religião e tudo mais. Eu gosto de olhar todas, eu gosto de ver Aham, todas, estudar sobre todas e tudo mais. É porque todas as religiões, elas têm dogmas, elas têm leis, sim, regras a serem seguidas. sim. E é uma geração que não gosta muito de regras, né? É uma geração que quer Exatamente. viver E aí, se a muito. gente falar isso, a gente é velho, a gente romantiza a dificuldade, e de forma nenhuma. Eu sou uma pessoa absolutamente permissiva, até demais, sem limite, e eu tô aprendendo muito sobre limite, mas isso é sobre mim, né? E no meu terreiro, a gente tem uma cultura de conversar e debater para fazer o que é melhor para todos. Quando não existe esse debate para fazer o que é melhor para todos, é porque foi estabelecido, instituído por um guia espiritual que não seria daquele jeito. E vai até contra a minha vontade. Vai, inclusive, contra a vontade do Leandro, mas a gente faz o que a espiritualidade determina. E tem uma galera que já, não hoje, graças a Deus, que eu tô com um grupo maravilhoso, mas pessoas que não gostam de ouvir não, que querem que seja do jeito delas, que querem fazer na hora delas, que, enfim, e são todas, coincidentemente ou não, de 1999 para frente. Ainda bem que eu nasci em 98. Eu nasci em 1990. É, estamos próximos ali, ó, não estamos tão Sim. longe. É, assim, essa questão deles serem mais. Eles procurarem mais liberdades e tudo mais. Só que também tem o outro lado que quando eles engajam, os que engajam e entendem a religião, eles realmente levam muito a sério, né? Eu tenho muitos amigos que eles são fervorosos. Pô, eu frequento o terreiro, não falto. Eu cumpro todas as regras que têm que ser cumpridas. Você acha também que eles são. Quando eles engajam no, num quesito como a religião, por exemplo, eles são mais fiéis do que as pessoas da sua época, por exemplo? Sim e não. Existe a peneira. O que é a peneira? As obrigações. Existem pessoas que entram muito empolgadas, muito comprometidas, muito naquele, sabe? Ai, meu Deus, que bom! Caramba! E aí passa o tempo e aí se vê que não é só botar um branquinho, que não é só incorporar, que tem que varrer, que tem que limpar, que tem que catar lixo. E aí muitas pessoas não passam dessa peneira. Existem as pessoas que passam, mas perdem aquele furor inicial. E existem as pessoas que têm o furor até hoje. Eu vou dar um exemplo do meu filho de santo, Tiago. O Tiago entrou no terreiro praticamente quando ele abriu. Ele abriu em 2018, o Tiago estava lá em 2019. O Tiago nasceu em 1994. É... Até hoje, ele é empolgado e feliz e comprometido e dá prioridade para o terreiro. Só que o Tiago é um. Uhum. É. Dentro desse tempo, desses 7 anos aí, eu acho que só ele. Não estou falando mal das outras pessoas, mas eu estou falando que, assim, a empolgação vai passando. Não significa que a pessoa não ame a espiritualidade, enfim. Mas eu estou falando Eu me perdi no que eu estava falando. Você falou sobre Sobre a questão do engajamento deles. o engajamento cai ao longo do tempo. Ele Entendi. cai. Você acha que tem uma questão de as pessoas que sabem dosar as expectativas acabam durando mais tempo? Igual você falou, Muito eles chegam mais. muito empolgados. O que chega sabendo, olha, não é tudo isso, eu vou chegar aqui, vão ter coisas que vão me agradar, tem coisas que não vão me agradar. A galera que sobrevive ao que não agrada permanece. Mas tem uma galera que não sobrevive, não. Que não. Porque, assim, uma coisa que é muito real, e que algum pai de santo assistir e ouvir, ele vai concordar 100% comigo, é que tem muito filho de santo que endeusa o pai e a mãe de santo a ponto deles serem quase seres sagrados que não erram. Só que a gente erra. E aí, quando a gente erra, acabou o mundo. Somos as piores pessoas do mundo. Entende? É uma posição muito solitária. É muito solitário ser dirigente. Olha, a gente vai falar mais um pouco sobre essa questão de ser pai de santo, mãe de santo, mas antes eu queria fazer uma pergunta pra gente tirar de vez esse elefante da sala, pelo menos da minha parte. 2025.
O Brasil ainda é um país preconceituoso com religiões de matrizes africanas? Ou você acha que tem se equilibrado mais com o passar dos anos? Eu acho que tem um total de 0 unidades de equilíbrio. Eu acho que qualquer religião de matriz africana, Umbanda, Candomblé, Jurema Sagrada, que é mais pro Nordeste, Batuque, que é mais pro Sul, todos nós sofremos preconceito igual. Até hoje a gente tem, assim, uma dificuldade muito grande, dificuldade não, mas um receio, digamos assim, de falar que a gente é macumbeiro. Por mim, eu tô pouco me lixando, eu falo que eu sou macumbeira aonde eu vou. Mas até chegar aqui, foram anos e anos de preconceito. Eu tenho uma tatuagem de tridente, eu tenho tatuagem de rosa, eu sou cheia de tatuagem de macumba. Isso para mim não é mais um problema. Mas terreiros são degradados, terreiros são tocados fogo, destruídos. Tem uma comunidade aqui onde eu moro, não onde eu moro, graças a Deus que é longe, que você já ouviu falar, Complexo de Israel? Já. Todo mundo que é a Sara, inclusive, já morou lá. Todo mundo que é macumbeiro não pode ser macumbeiro. Você só pode ser evangélico ou É evangélico. determinado pelas facções, né? E se você se virem você acendendo, tem até católico isso, né? Você acender vela pro seu anjo da guarda, eles mandam você apagar. E se você insistir, eles destroem sua casa. E se você insistir, eles te matam. Que bom que Ou te expulsam. Que bom que eles primeiro mandam apagar, né? Eles mandam apagar. Não pode andar de branco, não pode andar de guia, não pode ouvir nada que não seja louvor ou música tipo pagode, funk, né? Poxa, Deus então me livre o de ser ouvido. pessoal de Salvador não pode se mudar pra esse lugar, né? Não, de jeito nenhum, vai Não morrer. pode andar de guia, cara. Aí é complicado. Não pode nada. Tem o Leandro, meu marido, é professor de biologia no estado. Ele dá aula em uma escola aonde ele já teve vários alunos, mas eu me lembro dele me falando de um aluno específico que teve que se mudar, porque ele tinha um terreiro, ele morava no terreiro, a mãe dele, vó, sei lá, tinha um terreiro. Fechou e eles tiveram que se mudar, foram expulsos. Ah, Então, assim, se você falar pra mim, em 2025 teve menos preconceito, jura? se brincar, Nem deve ter aumentado, né? Nem um pouco, inclusive deve ter aumentado. E eu acho que o bolsonarismo, ele abre muito espaço para isso, né? Para a pessoa dar a opinião dela e dane-se você. A sua existência fere ao que ele acredita, problema é seu. Você é macumbeiro, safado. Tem que queimar seu terreiro, vai pro inferno. Você tem que ver os comentários. Graças a Deus, os meus vídeos, eles chegam pro público certo. Mas de vez em quando, não chegam, não. E aí vem um monte de comentários. Jesus é a verdade e a vida. Arrependa-se enquanto há tempo. Cara, é bizarro. E assim, os mais intolerantes são os que pregam tolerância, né? Que são os cristãos. Normalmente o cristianismo ele prega. Pra entender, sabe? Jesus andava com puta, com drogado, com ladrão. E eles estão ali querendo apontar o dedo, sabe? É bizarro. Assim, porque eu sou ateu, tenho muitos amigos ateus. E sinceramente, a gente que é ateu não tá nem aí pra religião nenhuma. Inclusive, a gente até gosta de ver. Por exemplo, eu cresci indo em terreiro de macumba, indo em candomblé, esse tipo de coisa. Meu pai toca tambor. Então você se decepcionou, por isso que hoje você é ateu. Não, eu nunca me apeguei, eu nunca fui profundamente. Eu ia porque meus pais frequentavam, mas nunca foi uma coisa que, foi ou foi muito importante pra mim, ou nossa, me decepcionei. Eu simplesmente sempre fui indiferente. Fui em várias igrejas também, nunca. Não tocou seu coração, né? Nunca Não foi senti. uma coisa que. Então, só que assim, pra mim, cara, é indiferente. Eu tenho muitos amigos que são macumbeiros, que falam sobre. Imagina, preconceito, eu tenho vários amigos que são macumbeiros. Pô, eu, homofóbico? Tô Todos os meus brincando. amigos são gays, pô. Tô brincando. Não, mas eu adoro conversar sobre religião, eu acho muito saudável. Só que quando você vai conversar com um cristão, o cara te julga. É insuportável, né? Pô, por exemplo, eu sou casado, minha mulher é cristã. Eu sou ateu. A gente briga direto porque a gente tem uma filha de 2 anos e eu peço pra ela, falo, olha, dentro de casa eu não gostaria que tocassem músicas evangélicas e tudo mais, porque é um espaço neutro. Eu gostaria que fosse um espaço neutro. Minha filha vai à igreja, porque eu acho que é importante ela ir pra socializar. Mas eu também acho, traz um senso de comunidade, de pertencimento a algo maior, né? E outra coisa, eu só não quero lavagem cerebral. Eu quero que a minha filha, se aos 10 anos ela falar, pai, quero ir no terreiro de macumba, a gente vai no terreiro de macumba. Eu acho que isso é incrível, mas agora, pela sua esposa talvez não, né? Agora eu quero ir numa igreja católica. Não me agrada muito, mas vamos na igreja católica, não tem problema.
Pai, Eu decidi acho incrível isso. que eu sou evangélica. Tá bom. É isso. É, A minha mãe era evangélica e o meu pai também, você se quando tornou eu a decepção casei. da família? No início, não decepção, os meus pais, eles sempre me apoiaram muito em tudo que eu quis fazer, sabe? E eles só mantinham ali uma distância. Mas com o tempo, a minha mãe foi gostando ali do kardecismo, e aí ela foi lendo, e ela foi concordando, Allan Kardec, até ele entra na sua cabeça, ele né? entra. Aí ela foi concordando, aí ela gostou de um livro chamado Violetas na Janela, e aí ela foi fundo e foi fundo. Quando eu vi, ela estava lá dentro do terreiro, passando pela gira de cura. E eu acho incrível, porque a minha mãe tem uma doença autoimune. A minha mãe, com certeza, é filha de Omolu. Com certeza. Ela tem uma doença autoimune que foi diagnosticada tem pouco tempo. Acho que tem uns 3 anos no máximo. E só a macumba aliviou as dores dela. Tu tem Pra noção você ver. disso? Ela morria de. E aí, você é ateu. Você pode falar, mas é psicológico. Eu acredito que o psicológico trabalha juntinho ali com a espiritualidade. Não, então, só que assim, eu sou ateu, eu não acredito. Isso Aham. não quer dizer que não existam. Não, claro que não. Se a pessoa fala pra mim, olha, aconteceu isso comigo, eu falo, caramba, cara, realmente deve ter acontecido com você. Comigo, não, mas, pô, eu acho sensacional isso. E isso é muito legal, porque assim, quebra aquele mito de, ai, se você existe a religião certa. Cara, se te faz bem, se é Se isso que seu te faz coração bate bem. mais forte, Se te é faz isso. feliz, você se sente confortável. Pra mim, se você for satanista, cara, eu não tô nem um pouco preocupado. Mas assim, isso aconteceu com a minha mãe. A minha mãe, ela tem uma síndrome que se chama síndrome de Sjögren, que faz com que ataca as articulações. Então é como se ela perdesse a cartilagem de todas as Nossa. articulações. Então ela tem muitas dores. Dores que passaram ou diminuíram quase com a macumba. Com banhos de pipoca, com ela passando pela corrente de cura. E hoje ela se diz um bandista. Pra você ver, uma pessoa que cresceu Indo para a igreja, indo pra igreja igreja. batista, sei lá, não sei direito não. Nova Vida, não sei. Então, eu acho que esse é o grande problema das pessoas, elas não se permitem fazer Exato. coisas diferentes do que foram impostas pra ela. Por isso que eu discuto sempre com a minha mulher, somente em relação à nossa filha. Eu só forcei minha filha a ser corintiana. É a única coisa. O Thiago é corintiano, esse que eu te falei. É só eu. É minha única filha. Não, não dá. Alguma coisa ruim eu tenho que deixar pra ela, né? Ah, meu Deus. Mas, assim, em relação. Minha mulher tem outras duas filhas. Olha eu aqui desabafando também, né? Imagina. É, minha mulher tem mais duas filhas. Aí eu virei pra ela e perguntei assim: falei, cara, e se uma das suas filhas for gay? Como é que você vai fazer? Porque a sua religião. Não a sua religião em Ataca. si, mas as pessoas que são da sua religião vão dizer que ela tá em pecado. Como é que você faz? Ah, mas não sei o que eu falo. Cara, se minha filha quiser gostar de mulher, eu vou achar até mais confortável pra mim. Eu não vou ter que lidar com outro cara. E isso é fogo, né? Porque eu falo muito palavrão, eu tô me Fica controlando tranquilo. muito para não falar. Aqui é mais 18. É uma coisa que eu acho muito complicada é você ir. Não complicada, né? Eu acho que é uma coisa bonita, complicado para as outras religiões. Quando você vai no terreiro, meu terreiro tem um monte de sapatão, tem um monte de gay. Eu acho que de hétero só eu e meu marido fala que é bi. Mas a gente tem homem trans, a gente tem um monte de mulher que tem esposas e namoradas, um monte de homem que tem namorados e peguetes e afins. Por quê? Porque é só nas religiões de matriz africana que as pessoas que são LGBTQIAPN+, são acolhidas e aceitas. Elas não são tratadas como um pecado, como doenças. Uhum. Eu acho que é muito isso, é a questão do. Eu não me importo com a sua sexualidade. Isso aqui não é o E a importante. igreja se importa bastante, né? Cara, eu acho inacreditável como as pessoas acreditam que Deus, o ser todo-poderoso, tá preocupado se você beija uma mulher. Se você é uma mulher e beija outra mulher. É uma Exatamente. coisa assim. Mas enfim, é isso que você falou sobre o pessoal LGBT aderir mais à questão da macumba e da umbanda.
Você acha que é só pela questão da aceitação, do fato deles não serem julgados? Ou também. Porque eles entram por isso, mas eles ficam. O que você acha que mais atrai na Umbanda e na Macumba que fazem as pessoas entrarem por curiosidade e acabarem ficando? São muitas coisas. Então eu posso falar para você o que foi para mim, tá? Uhum. Eu sempre tive uma mediunidade muito desequilibrada. Eu me lembro de sonhos que eu tinha quando eu tinha 1 ano de idade. E não eram sonhos, eram pesadelos. E marcou tanto, eu fiquei tão traumatizada que eu me lembro. 1 ano, 2 anos, até os 7 anos, eu tinha sonhos que um monstro horrível corria atrás de mim e me arrancava pedaços, me arrancava os dedos, arrancava. Eu sonhava com isso. Eu me lembro. E aí, quando eu fiz 7 anos, parou, mas eu sempre vi espíritos, ouvi vozes. E eu tinha medo de ficar sozinha. Eu não tenho medo de escuro, mas eu tinha medo de ficar sozinha. Porque as coisas caíam, os quadros entortavam. E a única religião que me ajudou a entender que isso era uma mediunidade desequilibrada foi a Umbanda. A igreja era o demônio, era o capeta, era o diabo, eu tinha que passar por um exorcismo. E na Umbanda eu só precisei tomar um banho, tomar um passe e acender uma vela. E eu não fui tratada como uma aberração. As pessoas me olharam com naturalidade e não como, meu Deus, você escuta vozes? Entende? E eu acho que esse acolhimento, não somente para pessoas que passaram ou passam pelo que eu passo, mas para pessoas que têm diferentes tipos de mediunidade em desequilíbrio, porque é muito ruim. A gente não dorme, a gente nunca sabe se o nosso pensamento é nosso, sabe? E foi o que me fez ficar. A grande proteção para mim apareceu quando eu tinha 12 anos, que eu estava num dia, minha mãe trabalhava fora, meu pai trabalhava fora, e eu cuidava do meu irmão, porque o meu irmão, ele é 10 anos mais novo e não tinha ninguém para tomar conta, então eu era uma criança tomando conta de outra criança. E assim, um dia, o meu irmão estava na escolinha, e eu estava em casa sozinha, e tudo começou a cair, todas as coisas da prateleira, os quadros saindo da parede, foi desesperador. É foda que essas coisas só acontecem quando a gente tá sozinho. Mas eu vou te falar, ali eu senti uma calma me envolvendo, uma energia tão sutil me envolvendo, uma calma, uma tranquilidade. E quando eu olhei para o espelho, estava escrito Liba. E aí ela falou comigo na minha cabeça: eu sou a sua guardiã protetora. Toda vez que você sentir qualquer coisa desse tipo, você fala comigo. Anos depois, eu vim a descobrir que a Liba é uma entidade da linha do Oriente, que as pessoas chamam de povo cigano. E ela que me cuidou dos 12 até eu entrar para a Umbanda. E ela falava comigo: não vai por aqui, cuidado com isso, não responda a sua mãe, não responda ao seu pai. Ela sempre me educou e me protegeu. E eu nunca fui olhada com estranhamento na Umbanda porque eu contei essa história. É. A questão da igreja, acho que ela é muito isso, ela é muito segregadora, né? Ela Porque é o segrega diabo. muito. Eles falam mais do diabo do que de Jesus, né? Cara, isso é uma coisa que me incomoda tanto quando as pessoas falam. Porque assim, eu falo, gente, provavelmente o diabo não tá envolvido em 99% das coisas que vocês falam. Ele tá. Eu acho que o diabo nem existe. Vocês dão um poder pra ele que, assim, provavelmente ele nem tenha. E outra, se ele existe, o seu Deus permitiu, né? Exatamente. Então por que você culpa ele, não quem permite ou não permite? Né, ué? Isso é uma discussão que se você vai ter com um cristão, ele vai te dar ele vai rodear e sempre vai cair no mesmo do, é porque Deus, ele permite as coisas para que... Então, tá bom, tá, não vamos discutir. Não dá pra discutir. São raros os cristãos que a gente consegue discutir e debater de uma forma construtiva, eu dizia. Quando um cristão vem querer falar alguma coisa, fala assim, cara, é a sua visão de Deus, você tem a sua visão, eu tenho a minha visão, tá tudo certo. Seu Deus te faz feliz? Faz. Então fica com seu Deus que mata crianças e eu fico com o meu. Tá tudo tranquilo aqui.
A Umbanda, ela é diferente nisso porque ela acolhe qualquer pessoa. No meu terreiro entram mendigos e são acolhidos e passam pelo passe, passam pela consulta. E quando tem uma comidinha, recebem uma comidinha, porque a gente faz questão de sempre ter. Só deixando claro pro YouTube, comidinha no verbo comer, tá? Antes Comer. que o YouTube entenda outra coisa, porque o YouTube ele Ai, tá que saco, complicado, né? cara. Você tem que ficar tomando cuidado com as palavras aqui. Eu É. entrevistei uma menina que faz OnlyFans. Cara, você não faz ideia do medo. Primeiro, porque eu sou casado. E segundo, qualquer palavra muito sensível, o YouTube. Tanto que Ele o bloqueia, né? episódio dela mal Ai, pegou visualização por conta disso. entendi. Mas, enfim, vamos falar sobre uma coisa. Você é mãe de santo. O que faz uma mãe de santo e como uma pessoa se torna mãe de santo e pai de santo? Existe uma Ó, colação de grau? existe. É, vamos lá. Essa é uma pergunta muito delicada. Então eu vou. Tudo é bom deixar claro que tudo que eu tô falando aqui é de acordo com a minha vivência, Uhum. com a minha Não é experiência, a né? Não verdade estou aqui. absoluta, gente. Não é verdade absoluta, é a minha verdade, que é absoluta para mim, Uhum. mas pode não ser para os E pra outros. você que tá assistindo aqui, se ela falou, é isso mesmo e acabou, entendeu? Não, olha, dentro da Umbanda que eu pratico, o que te leva a ter um cargo é o tempo e é o seu caminhar espiritual com as suas entidades. Então, uma pessoa que entra hoje no meu terreiro, se ela tiver o caminho sacerdotal, esse caminho vai se perpetuar ao longo de, no mínimo, 7 anos. Em menos tempo do que isso, não. E dentro do meu terreiro, a gente conta comprometimento, pontualidade, presença, porque tudo isso é ingrediente muito importante para você ser um sacerdote. E aí, existem. Todo mundo fala que a Umbanda não é uma religião iniciática. Iniciática é igual no Candomblé, que você morre e renasce para o mundo, né? Com o orixá. Eu não entendo muito de Candomblé. Mas eu posso dizer que a Umbanda tem os seus rituais iniciáticos umbandistas. São apenas coisas diferentes, porque tem gente que não entende isso. Na Umbanda, a gente tem, pelo menos na minha casa, o batizado, uma coisa que se chama obrigação de Oxalá, ou deitada para Oxalá, Uhum. a camarinha, a confirmação de camarinha, e dali, para a pessoa ser pai de santo ou mãe de santo, é se ela falar, olha, eu acho que já está na hora de abrir minha casa, os guias confirmam e falam, ó, realmente, esse filho aqui está na hora dele abrir a casa dele. Aí, se aquela pessoa quiser abrir sua casa, se tiver ali a bênção dos seus guias, a gente vai fazer a obrigação de pai de santo ou mãe de santo. Se não, a pessoa vai até a confirmação de camarinha e ali ela fica. Entendeu? Entendi. Eu tenho todas essas obrigações, que são batizado, Oxalá, camarinha, confirmação de camarinha, mãe de santo e confirmação de mãe de santo. Então você foi até o final. Eu fui até o final e para isso acontecer foram 11 anos. Então não é uma coisa, eu tirei do meu cu, olha, não foi, tá? Foi uma caminhada árdua. Inclusive, quando meus guias falaram, olha, a menina, falando de mim, a menina tem que fazer os ritos para ser mãe, para ser zeladora. Eu demorei uns 2 ou 3 anos para poder aceitar e fazer, porque eu estava lá com a minha confirmação da camarinha e estava tudo certo. Entendeu? O terreiro já estava aberto, o pai de santo do terreiro era o Leandro, ele já tinha cumprido tudo isso que eu te falei. Então, de 2018 a 2021, eu posterguei, porque era para eu ter feito na abertura do meu terreiro. Você Eu fiz falou em assim, ah, 2021. vamos, deixa o trabalho pra ele, tá tranquilo Exatamente, deixa aqui. pra ele. É isso aí, tá? Isso aí. Mas aí em 2021 eu fiz, em 2025 eu selei. A minha última obrigação foi em 2025. Então é assim, a pessoa não é mãe de santo ou pai de santo porque ela quer. Tem todo esse tempo que eu te falei, toda essa caminhada e todo esse sentido, que é um acordo entre a pessoa, se ela quer ou não, ou os guias. Você acha Entendeu? que é um chamado? Assim, tipo assim, qualquer um pode ser ou você acha que é vocacional? A pessoa. Eu acho que é um chamado. Hoje a gente tem aí, polêmico. Bom, tô falando da minha realidade. Tem muitos cursos de sacerdócio. Sério?
Caramba, Se você quiser amanhã entrar num curso de sacerdócio, você cara, pode. eu vou entrar no Hotmart hoje. O capitalismo é foda. Por isso que eu amo o capitalismo por conta disso, cara. E aí, dentro desse métier, tem muita gente com caminho, Muita gente não. mas tem muita gente que não. Sabe por quê? Como, por exemplo, muito provavelmente o rapaz lá que agrediu o seu filho. Muito provavelmente esse cara não tem o chamado. Tem gente que quer porque quer ter um terreiro para poder exercer poder sobre outras pessoas. Isso aconteceu no meu terreiro. Eu não posso falar muito sobre, mas, assim, basicamente uma pessoa saiu, a pessoa mal incorporava. E aí, quando ela saiu, uma semana depois, o centro dela estava aberto. E Não aí, posso falar muito sobre, coisas absurdas aconteceram. mas acontece. É sim um chamado, e é um chamado que, assim, muita gente vai discordar de mim, mas há escolha. A Umbanda que eu vivo não faz nenhuma verdade descer pela sua garganta se você não quiser. É claro que se você quiser, a sua vida vai ser mais fluida. Você vai ter menos dificuldades. Mas não dá para você viver fazendo uma coisa que não vai de encontro com o seu coração. Uhum. E é por isso que quando o pressuposto primeiro para você entrar num terreiro é o seu coração estar em paz com aquela energia e com aquele lugar. Como que você vai abrir casa e cuidar da cabeça de outras pessoas se no seu coração você está fazendo aquilo obrigado? Você está mexendo com a cabeça das pessoas, com a vida das pessoas. Você não tem noção de como um pai de santo e uma mãe de santo fazem a diferença na vida dos seus filhos, espiritualmente, emocionalmente e muitas vezes materialmente também. É que as pessoas não entendem que ele é um líder religioso, né? Ele é um guru na vida daquelas pessoas, né? Psicólogo e cozinheiro, no meu caso, o Leandro é cozinheiro, eu sou Muitas cozinheira, vezes mãe, pai, né? motorista. E assim, eu faço com todo o amor do meu coração. Mas tem centro, tem a cadeirinha do Pai de Santo, que o Pai de Santo não pega um copo d'água. E eu não sou assim. Eu não sou assim e o Leandro não é assim. Eu acredito que sejamos, assim, muito diferentes. Tem gente que acha absurdo a gente varrer o terreiro. Tem gente que acha absurdo a gente lavar o banheiro. Mas a gente lava o banheiro, a gente pega a nossa água e a gente serve se a gente tiver que servir, porque a gente tá ali para isso, para crescer. Agradeçam por eu não ser religioso, porque senão eu seria um desses que estaria lá. Pega uma água pra mim ali, porque eu Mas sou. tem muito pai tanto que faz isso. É aquilo que você falou, né? É se aproveitar do poder que tem ali no. E é um poder tão caro que você não tem noção. É muito caro, é muita ingratidão para você. Pô, é muita ingratidão, é muita dor, é muita abnegação. Mas Muito. analisando, às vezes não, você até pensa, fala, pô, talvez esse cara esteja certo de fazer esse cara ir buscar água, né? Porque é tanta dor de cabeça, eu É. imagino, pra ter um terreiro, ser responsável por tantas pessoas, né? Eu tenho filhos de santo maravilhosos que pegam água para mim, mas eu também pego água para eles. Tá É 50 uma cinquenta. troca, entendeu? Falando, você tem um terreiro com seu marido, falando em questões capitalistas, é muito caro pra manter um terreiro? Muito caro. Principalmente se você não cobra mensalidade. A gente não vive da espiritualidade. Por que você Ele é não cobra? professor, não cobro. Ele é professor, eu sou professora. E eu faço meus Ixi, corres de então, cartomante. Se eu dois, não fosse com todo cartomante, eu respeito, passava fome. dois lascados, com todo respeito, Ele é financeiramente. professor, eu sou professora e a gente não cobra mensalidade, porque não significa que a gente seja melhor do que ninguém. A gente não cobra por serviços espirituais, a gente não cobra mensalidade, a gente não cobra. Cobrar não é o problema, inclusive. Quem cobra, pelo amor de Deus, não me sacrifica, tá? Cobrar não é o problema. Para mim, o grande problema é cobrar, é lucrar com a vulnerabilidade. E isso acontece bastante. Uhum. Então, no meu terreiro a gente não cobra consulta, nem mensalidade, nem trabalho espiritual. Por quê? Um dia a espiritualidade chegou até nós, antes da gente abrir o terreiro, e falou assim: olha, vocês têm que ter condições de manter o terreiro de vocês. Então, se não tiver nenhum médium, o terreiro tem que estar aberto, com vocês dois trabalhando.
Então, se entrarem médiums, que entrem porque querem, porque se sentem bem, porque querem trabalhar. E se eles tiverem que ajudar financeiramente ou não, eles ajudam, mas não é uma obrigatoriedade. É voluntário. É voluntário. E isso faz com que a gente tenha pessoas incríveis que vão lá quando a gente não tá para limpar, que cuidam do terreiro do jeito que podem, que estão presentes como podem. Porque se a gente cobrar, a gente não vai ter o estudante. A gente não vai ter a pessoa ali que tá fazendo faculdade, no maior corre do caramba e quer ter espiritualidade, quer viver, quer ser um bandista, mas não pode porque não tem dinheiro para pagar mensalidade. Isso é Vai justo. perder um público, né? E às vezes o público que mais precisa, né? Um público que mais precisa no mundo maluco que a gente está vivendo, eu tenho certeza que os jovens eles estão mais precisados do que muita gente. Realmente, a religião, de um modo geral, ela tem uma importância, principalmente hoje na questão de saúde mental, né? É uma das Sim. poucas coisas que mantém as pessoas com o pé no chão, né? Dá uma esperança de dias melhores e tudo mais. Não é aquela fé cega, mas é uma fé reconfortante que você se apega quando as coisas estão muito difíceis, sabe? Eu acho muito importante ter fé. Como diriam os pretos velhos, quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. Como que a Lucília faz, então, para ganhar dinheiro além de ser professora? Bom, O que você capitaliza do mundo da macumba que você pode ali vender como um serviço ou um produto para que as pessoas te procurem até para poderem ser ajudadas também? do mundo da macumba eu não capitalizo nada. Eu só jogo carta, que não tem a ver com macumba, né? É que assim, para as pessoas ignorantes que eu falo no sentido de falta de conhecimento, pra gente é a mesma coisa. Não. Magia não. negra. Tem gente que fala, não. lá, a menina da macumba vai fazer magia negra. Não, eu não faço trabalho. Uhum. Quem faz trabalho são os meus guias e quando eles fazem, eles só cobram material. Quais que são os trabalhos antes da gente ir? São banhos? É uma oferenda, um banho, um divórcio energético, um adoçamento, né? E no adoçamento não é para atrair macho nem mulher, é um adoçamento de caminhos, né? Não faço amarração, não mando demanda, não faço nada disso. Você não traz a pessoa amada em 7 dias. Não trago a pessoa amada em 7 dias. Eu trago em 3. Não, mentira. Não faço isso. Eu jogo carta. E a Lucília Cartomante é diferente da Lucília Mãe de Santo. A Lucília Cartomante fez cursos de baralho cigano, fez cursos de baralho da pombagira, fez cursos de tarô, leu livros de tudo isso e começou a monetizar suas leituras. Uhum. Existe a Lucília professora de inglês, professora do curso de inglês, professora que dá aula de 9 às 2 todo dia. E à noite, de 6 às 9. Existe a Lucília dramaturga, escritora, que inclusive está trabalhando em uma peça de teatro chamada Espetáculo Maria Quitéria, inclusive @Espetáculo Maria Quitéria. Vou deixar tudo aqui. Manda as informações para mim depois que eu deixo na descrição. Mando. Também. Maria Quitéria é minha pombagira, ela me contou a história dela e pediu que eu a transmitisse do jeito que eu quisesse pro mundo. Porque tem gente que fala, pombagira pediu para você fazer peça? Não. Ela me passou a história dela e falou, pega essa história e compartilha com o mundo da forma que você achar melhor. Pode ser um livro, um podcast, foda-se. A forma que eu achar melhor. Eu sou muito boa escrevendo, modéstia à parte. E eu escrevi uma peça e agora eu estou adaptando. Uhum. Então eu ganho dinheiro com cartas, aulas e arte. Arte é, assim, muito pouco. As cartas e as aulas são, assim, os meus suportes financeiros, sabe? O meu sustento. Uhum. E, você joga de graça? Às vezes, quando a pessoa precisa de uma orientação, eu jogo. Eu não cobro jogo para filho de santo, se for uma coisa simples, né? Se o filho de santo quiser, olha só, pode ver os sentimentos de fulano por mim? Vou cobrar, mas, poxa, eu tô tão perdido na minha vida, poxa, eu tô tão triste, poxa, eu tô passando por essa situação, poxa, eu tô sem emprego. Aí eu jogo de graça. Uhum. Inclusive, eu faço dias de baralho no terreiro para quem quiser ir. Aí eu pergunto sobre qualquer coisa. De graça. E é isso, o meu sustento vem das aulas de inglês e das cartas, que não são um trabalho da espiritualidade. Com o mundo da macumba, eu não ganho nada. Tudo você paga, na verdade, para poder... Eu pago.
Isso aí. Como a gente tá com um tempo curto que você vai trabalhar daqui a pouco, Aham, eu vou correr aqui pra gente conseguir falar um pouquinho sobre o tarô também, pra gente não ficar... aham. Uma última pergunta sobre macumba, que eu deixei até na pauta aqui, que essa é uma pergunta que eu quero fazer do jeito que tá aqui. Quem é Exu e por que ele é tão mal compreendido? Por que Exu é visto como se fosse o diabo? Olha, vamos começar falando, esclarecendo que Exu não é o mal, Exu não é o diabo e Exu é movimento. Exu é o princípio do movimento e da comunicação. O grande mensageiro, a ponte entre o mundo espiritual e o material. Sem Exu nada funciona, nada circula, nada é decidido, nada é transformado. E ele Se a foi. gente fosse pra comparar com o cristianismo, seria o Exu Espírito Santo? Não, Não na energia em si, mas na ideia do que é o Espírito Santo em si? talvez, mas aí eu falaria isso para você sobre todas as entidades, não somente sobre Não, Exu. sim, mas como se fosse pra explicar pra alguém leigo, seria Aham, basicamente como se sim. fosse isso. Como se fosse Exu, Preto Velho, Caboclo, Criança, Marinheiro, são Cara, energias que podem ser chamadas Preto Velho é muito bom, cara. de Espírito Santo. Mas assim, por que Exu é o diabo? Por quê? Porque durante a colonização, tudo que não cabia na lógica europeia foi demonizado. Uhum. Então, não somente Exu é o diabo, Preto Velho é o diabo, Caboclo é o diabo, criança é o diabo. Agora, por que Exu pega mais? Porque Exu bebe, fuma, o símbolo de Exu é um falo gigantesco e duro, porque Exu tem chifre, olho vermelho, rabo, tridente. Então, eu acho que para Exu, o estigma é muito maior por conta de sua roupagem. Mas eles falam que Exu é o diabo, mas a pombagira é o diabo porque ela dá a gargalhada dela, porque ela usa o decote dela, porque ela é empoderada mesmo. E caboclo é o diabo, e preto velho é o diabo, e marinheiro é o diabo, tudo para eles é o diabo, porque, como eu falei, tudo que foge da lógica europeia de colonização é mal visto. Só que Exu é uma pirocona, né, enorme, representando ele. Por quê? O que é a pirocona? Virilidade. É a virilidade, é a vida, né? É ali a firmeza. Então, meu Deus, né? Na nossa sociedade, tudo que é peru, buceta, peito, sexo, é demonizado pra caramba. YouTube, conteúdo educativo, tá? Desculpa. Não, tranquilo, family friendly, é só pra você ficar ciente. São alegorias. Então, assim, tudo que tem sexo é demonizado. Exu é um falo, né? Representado por um falo. É óbvio que ele vai ser o demônio. É É, isso. faz muito sentido. É um grande problema toda a nossa visão religiosa ser baseada numa questão europeia, né? Num Já viu conceito. Jesus Cristo? O cara é branco, loiro de olho azul. Aí é complicado, realmente. Fica um pouco. Nasceu no Oriente Assim, Médio a gente assim. sabe que não tem como ele ser daquela cor, nem ter aquele olho, nem aquele cabelo. Se ele for daquele jeito, foi o maior milagre que ele fez. De ser daquele jeito no Oriente Médio. Maria, branquinha, de andar no sol, andando no sol com aquela pele rosada. O menor dos problemas seria questionar como que José acreditou que foi o Espírito Santo que engravidou a mulher dele. Exatamente. Vamos entrar um pouquinho na cartomancia. O que é cartomancia? Você prevê o futuro? A Lucília, ela joga as cartas e as cartas contam o futuro pra ela? É isso que acontece? Então, o futuro não é fixo, né? O tarô, o baralho cigano, o baralho da pombagira, todos os baralhos, são vários tipos de baralhos, tá? Uhum. É, o tarô não prevê um futuro fechado e imutável. O tarô fala sobre tendências e caminhos possíveis a partir das suas escolhas atuais. É como se fosse um mapa. Olha, se você for por esse caminho, você vai chegar aqui. Mas se você mudar o caminho, o destino muda. Então, o futuro ele vai sendo escrito pelas atitudes. Então, o tarô, ele não prevê um destino fechado. Ele mostra os caminhos e as consequências dos caminhos. Entendi. Bom, como que você entrou nesse mundo da cartomancia? Como que você conheceu? O que te encantou? Que você falou assim, Olha, não, vou... por algum motivo,
Quando eu era pequena, eu era fascinada por carta, pelos baralhos mesmo, de jogar pôquer, né? Enfim, eu adorava. Em algum momento, entre os meus 14 e 16 anos, eu sabia jogar aquele baralho como ninguém. Não sei por quê. Depois eu desaprendi, não soube mais. Mas eu sempre fui muito fascinada pelas cartas do baralho cigano, que é esse aqui, o tradicional. E aí, eu tenho uma amiga, uma grande amiga, a Camila, que me ensinou. Ela é a melhor taróloga que eu conheço. Ela me ensinou a jogar o baralho cigano. E aí, eu fui praticando, aprendi, comecei a jogar. Depois, eu aprendi sozinha a jogar o baralho da pomba gira, que é diferente. Uhum. E aí eu fui praticando. Para eu ter autorização para atender com ele, demorou 1 ano. Autorização espiritual. E aí, mais uma vez, a Camila me ensinou o tarô tradicional, tarô, que tem 78 cartas. E eu jogo oficialmente desde 2020. Para fora, desde 2022 ou 2023. Para fora, cobrando. Uhum. Mas antes disso, desde 2020. Você enfrentou algum tipo de barreira para entrar no mundo da cartomancia? Foi difícil? Ou você simplesmente começou a conheceu Eu pessoas que simplesmente faziam? comecei a conhecer, comecei a estudar. Um belo dia fiz uma tabela e comecei a atender. Assim, vou abrir um salão de beleza, basicamente. Mas aí é muito mais fácil, né? Porque é online e eu atendo através de fotos e áudios. Uhum. Eu não faço videochamada. Então é muito, muito tranquilo. As pessoas te confundem com charlatões, com pessoas que se aproveitam da fragilidade de pessoas que buscam esse tipo de serviço? Então, Ou... eu acho que não tem como isso acontecer porque eu não atendo pessoas em fragilidade. Se a pessoa chega pra mim desesperada, meu Deus, porque o meu marido me largou e eu quero menos cartas, eu não atendo. Eu falo, você precisa se acalmar. Quando você se acalmar, respirar, parar de chorar, você me procura que a gente joga. Então eu não me aproveito da fragilidade de ninguém. Você tem ética. E tem jogo que eu jogo um mó tempão, aí a minha pombagira fala assim, não cobra. Se eu cobrar, eu tô fodida. Aí você entra numa discussão de, pô, você tá falando sério, cara? Teve um cara cheio do dinheiro que veio jogar comigo. No final do jogo, foi um jogo muito intenso. E ele se mostrou muito vulnerável, sabe? No final do jogo, a Maria Padilha falou: você não vai cobrar ele. Aí você falou, pô, trabalhei de graça. Trabalhei de graça. Aí ela, mas eu te dou. Desculpa tá botando isso aqui, tá? É meu Fica vício. tranquilo. Mas eu te dou o triplo disso. É assim. Assim, cartomancia é sua complementação de renda. Dá pra ganhar um bom valor trabalhando com cartomancia? E você trabalhar com ética, com respeito, bastante. Assim, eu, no meu primeiro mês de. Em março de 2025, eu fui olhar as entradas do mês e eu tinha feito R$ 2.500 de jogo em um mês. É pouco, tá? Uhum. Porque tem cartomante que faz muito, muito mais. Hoje eu ganho mais do que isso com a cartomancia. Mas eu não tenho limite. Eu jogo de domingo a domingo. Eu jogo domingo à noite, eu jogo sábado à tarde, eu jogo sexta 10 horas. Porque eu sei das minhas necessidades financeiras, eu sei dos luxos que eu quero me dar. No Natal é uma colher de pavê e uma carta ali pra... Não, no Natal eu não joguei, mas eu joguei dia 24, eu joguei dia 31, eu joguei dia 1º. E joga, e toma ali jogo. É uma escolha. Como que você reage, por exemplo, quando uma pessoa leiga vem te procurar achando que cartomancia é prever o futuro? Como que Eu não você tenho a explica? menor paciência, eu paro de responder. Quando a pessoa está aberta à minha explicação, eu explico. Mas quando a pessoa está me encaralhando muito, enchendo meu saco, querendo que eu desenhe, porque é uma coisa que acontece muito. A
Uma pergunta no baralho cigano, R$ 20. Uma pergunta objetiva. O que você entende por pergunta objetiva? Vou conseguir ser promovido? Como que meu chefe me vê? Quais os sentimentos da fulana por mim? Aí a pessoa manda saúde. Assim. Aí a gente explica, olha, saúde é a área. Você tá passando por algum problema de saúde? Por que você não vê nas cartas? Então, R$ 20. Você tem que me dar a pergunta mastigada. Se você quiser pagar 1 hora de jogo, a gente vê como que tá a saúde da fulana. Ela tá com problema aqui, ela tá com problema... As cartas vão te falar. Só que o meu tempo é dinheiro. Então, se você paga pela pergunta objetiva, ela é para poupar o seu tempo e o meu. Uhum. E aí um monte de gente fala na internet que isso é charlatanismo. Não é. Tempo é dinheiro. Eu não tenho tempo para chegar no X da sua questão. Se você quer que eu chegue no X da sua questão, você me paga pelo tempo que a gente vai ficar junto. É basicamente assim, eu não sei o que eu estou procurando, então vou jogar uma coisa aleatória aqui e você se vire pra me dar a resposta que eu quero. Você vai no médico e fala assim, corpo humano. Aí começa um jogo, joelho. Ela, não, joelho não. Você tá jogando forca. Entende o que eu tô dizendo? Então, é assim. O tarô, as cartas, né? Porque todo mundo chama as cartas de tarô, mas tem baralhos diferentes. Uhum. Ele não prevê o futuro, ele te direciona. E ele fala daquele futuro se você fizer isso, daquele futuro se você fizer aquilo. Entende o que eu tô dizendo? Sim. Então, é muito estudo. É muito estudo, é muito curso, é muita qualificação, é muita leitura. Não é só Muita puxar as técnica. cartas e falar. Não é. O tarô não é uma ferramenta. Ele pode ser uma ferramenta espiritual, mas qualquer pessoa que estudar vai conseguir jogar. O público-alvo, na maioria das vezes que te procura, é mulher, homem. Mulher e homens gays. Sério, homem hétero não acredita muito. Eu tenho alguns clientes héteros, mas poucos. E 75,2% do meu público são de mulheres entre 25 e 35 anos. Nossa. Quais são as maiores questões? Lógico, você não precisa falar assim, fulana de tal. Homem. Elas procuram pra saber sobre homem? Nossa. Homem, relacionamento. Assim, não vou ser injusta. Muitas me procuram para saber sobre trabalho e espiritualidade também. Uhum. Mas uma boa parte me procura para saber sobre relacionamento. Não necessariamente com homem, tá? Eu fui meio machista. Relacionamento, porque eu de tenho um modo geral. muitas clientes que são lésbicas. É mais no sentido de como anda o relacionamento, se tá sendo Relacionamento. traída. Sim. E eu não acho ruim, não, porque é meu sustento, eu amo. Mas, assim, se eu for pesar, é muito mais relacionamento. Os poucos homens que te procuram, homens héteros, quais são as maiores dores deles? Dinheiro e mulher. Assim, Nunca é espiritualidade. uma pergunta genérica. O que um homem pergunta relacionado à mulher? O que as cartas mostram? Será que fulana gosta de mim? Não, teve um caso, por exemplo, de um rapaz que a esposa terminou com ele. E ele estava desolado, porque ela queria o divórcio e ele não entendia por quê. E aí as cartas falaram que ele estava sendo um macho escroto, um babaca que não fazia uma surpresa. Não lavava uma louça. E aí não não fazia nada, só botava o dinheiro em casa. Aí as cartas falaram que ele precisava ser mais romântico. Você conversou com a minha mulher? É o mesmo problema. Que ele precisava ser mais romântico, que ele precisava ser mais cuidadoso, levar flores, enfim. Mas ele não sabemos se ele teve um final feliz nesse caso. Não sei se ele teve um final feliz nesse caso. Já previ muitas gravidezes também. De gêmeos, de meninas, de meninos. Só notícia boa. Olha, as cartas falaram que você vai ter gêmeos. Não, então, teve uma consulta nos meus primeiros jogos, a Fernanda, se a Fernanda vê isso, beijo, Fernanda. A Fernanda estava falando comigo sobre mudança de casa. E aí eu falei, olha, tem aí uma cegonha no seu jogo, hein? Uma cegonha, umas crianças. Não passou 2 meses, ela estava grávida de gêmeos. Nossa. Aí ela teve o Tomás e a Lina. Hoje eles têm 2 anos. Pelo menos ela não pode dizer que foi pega de surpresa. As cartas falaram pra ela antes. As cartas falaram pra ela. Pô, bem legal isso. Bom, nosso tempo tá acabando. Você tem que se preparar
pro seu trabalho, mas a gente marca qualquer outro dia pra gente falar mais, se aprofundar mais Claro. sobre os Você achou temas. bom? Muito bom, cara. Deu Muito pano pra manga? Nossa, isso aqui vai dar cancelamento até umas horas lá no TikTok. Por favor, não me cancele, tá? Mas enfim, fala onde o pessoal pode te encontrar, tanto em rede social quanto pessoalmente. Fala produtos que você venda, coisas, serviços que Ó, você preste. E depois você me manda tudo que eu deixo aqui na descrição também. eu sou Lucília, meu Instagram é @euluciliacosta. Quem quiser conhecer meu terreiro é @Grupo Espírita Maria da Glória, ambos no Instagram. Eu sou cartomante, eu jogo tarô, baralho da pombagira, baralho cigano. Eu sou professora de inglês também, eu dou aula de conversação, inclusive. E se você gostou, se você achou bacana o que eu falei, por favor, me siga e me engaja. Bom, é isso. Esse foi mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like. Não tem canal no YouTube? Não tenham. Aí, tá. Ah, e sigam lá minha peça, @espetáculo Maria Quitéria. Todas as informações vão estar aqui na descrição, tá? A Lucília vai me passar, eu vou deixar tudo aqui na descrição. Sigam o perfil dela, vocês realmente vão gostar bastante do conteúdo que tem lá. E é isso, muito obrigado para quem assistiu, até a próxima e eu fui. Valeu. É isso. É isso. Então, ó, cuidado só pra você não me cancelar, porque eu vivo da minha imagem, hein, pelo amor de Deus. Não, pode deixar. As partes polêmicas eu corto ou boto um pi pra não Por não favor. dar nenhum problema. Enfim, Agora deixa eu te dar um presente. vamos lá. Eu tirei um conselho pra você no baralho da pombagira. Se não vier gêmeos, tá ótimo. Então, aqui, as cartas que saíram foram Justiça ou Equilíbrio Emocional e Morte ou Alguém que se foi. Nossa, Ambas essas cartas falam sobre a necessidade de você transformar a forma que você lida com as coisas através de mais equilíbrio. Nem tudo é tão ferro, nem tudo é tão fogo. Existe o meio termo para tudo. E se você aplicar o equilíbrio e o meio termo nas suas relações, no seu trabalho, na sua vida, você tende a viver uma transformação grande que traz para você movimento. E é o movimento que você tanto anseia e que você tanto sonha. Então é só você ser um pouquinho menos ferro e fogo. Caramba, você conversou com alguém que me conhece? Fez sentido? Fez muito sentido. É isso. Pô, muito que bom, obrigado. né? Que bom, eu sou uma boa oraculista. Olha aí, tá vendo? Vou postar isso aqui também. Meu primeiro jogo de tarô. Viu? Foi um conselho só, não foi um jogo, vai. Pra mim, tá valendo. Enfim, muito obrigada pela oportunidade, tá bom? Nada, E espero... se quiser de novo, se quiser falar com meu marido, ele tem muito a acrescentar. Vamos Só depois, falar comigo que eu te dou o telefone dele. Você me passa o telefone dele que a gente marca com ele também. Ele é professor de biologia, eu tenho um monte de Ele é coisa sobre professor biologia. de biologia. Nossa, eu adoro biologia. Há 30 anos no estado. Esse é guerreiro, hein? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, a gente vai se falando. Assim Vamos. que eu terminar fazer as agendas, eu te mando as artes, tudo que eu postar lá no Instagram, eu te marco com colaboração. Você só me manda todos os seus links, tá? De tudo que você tem pra divulgar, que aí eu deixo tudo na descrição. Beleza, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Boa semana pra você. Pra você também. Obrigado pela Sara por ter participado aí, fez te conhecer. Que bom. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.